Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chaumbra. E hoje nós vamos prosseguir na senda dos vídeos anteriores neste canal a explorar as mensagens iniciais e as mensagens mais importantes do livro ou da longa sequência de livros intitulada As Conversas com Deus, da autoria do autor americano Neale Donald Walsch. Nos vídeos passados, nós abordamos as duas mensagens iniciais, nomeadamente a primeira, que nos diz que nós somos todos um e que essa ideia de separação que está impregnada no espírito da humanidade, de que estamos todos separados uns dos outros, a causadora e impulsionadora de todas as guerras e de todos os conflitos que têm assolado a humanidade desde o início dos tempos. A segunda mensagem que vimos no vídeo anterior é de que existe suficiente para todos e que é essa noção de que não existe o suficiente para todos que está na origem de todo o egoísmo, de toda a inveja, de toda a luta e competitividade pelos bens materiais que nós julgamos escassos e que, portanto, temos que lutar com os outros para os ultrapassar e conseguir a nossa parte de sobrevivência, a nossa parte de boa vida e a nossa parte de bem-estar. Se vocês quiserem rever esse vídeo, alguns aqui por cima de mim vai aparecer um card que os vai direcionar para lá. E hoje chegou a vez de explorarmos a terceira mensagem mais importante das conversas com Deus, que é a mensagem que nos diz que nós não temos de fazer nada para ir ao encontro de Deus. Ou seja, que Deus não nos obriga a nada e não pede nada de nós para conseguirmos estar na mesma frequência e na mesma vibração que Ele. Mas vamos escutar isso pela voz do próprio Neale Donald Walsch, traduzido por mim. Vamos escutar então. A mensagem número 1 é de que somos todos um. A mensagem número 2 é de que existe o suficiente para todos. E agora a mensagem número 3 é de que não há nada que nós tenhamos que fazer. E esta é talvez a mais invulgar das três, penso eu, das três primeiras mensagens. E apesar destas três primeiras mensagens serem contraditórias e terem vindo a ser contraditadas pelos nossos ensinamentos, por aquilo que nos é dito, pelo que nos foi ensinado pela sociedade, pela nossa cultura em geral, esta terceira mensagem de que não há nada que tenhamos de fazer é talvez a mais contraditória, penso eu. É aquela de que temos mais provas para pensar. A sério? Tu achas mesmo que não temos de fazer nada? Porque tudo na sociedade nos diz exatamente o contrário. As leis da nossa terra, as leis de todos os países do mundo, dizem-nos o que temos que fazer. E claro, também nos dizem o que não temos de fazer, que é o outro lado disso. Mas há muito para além disso, vai para além das simples leis da nossa terra que nos dizem aquilo que temos de fazer. Nós temos uma percepção de Deus, aqueles de nós que acreditam em Deus, evidentemente, e que são já agora bilhões de pessoas em todo o mundo, como já mencionei antes. Os bilhões de pessoas em todo o mundo que acreditam que existe um poder superior, chama-lhe Deus, Yahvé, Brahma, Jeová, aquilo que quiseres, acreditam que, no que Deus disse, que existem certas coisas que temos de fazer, que existem certos requisitos, certas coisas que temos mesmo de fazer se queremos continuar nas boas graças de Deus, se queremos voltar para o céu, voltar para o paraíso, voltarmos para Deus quando morrermos. Então temos dois níveis de coisas que precisamos de fazer, talvez até três níveis, se o pudermos definir desta forma. E os três níveis são o que a nossa cultura ou a nossa sociedade nos dizem que temos de fazer, o que inclui a nossa família, tradições familiares e por aí fora, muitas coisas que nos são familiares por natureza, que são até reduzidas às exigências da nossa família, se preferires, aos nossos costumes familiares e culturais. O segundo nível é o do nosso sistema legal. As coisas que as nossas leis nos diz que temos que fazer. Paramos num semáforo, por exemplo. E algumas destas coisas são comuns em todo o mundo. Sendo semáforos vermelhos um exemplo disso, não interessa ao país do mundo que tu estás a visitar, isso é igual no mundo inteiro. Nós concordamos que a luz vermelha é para parar e a luz verde é para avançar. Isso é igual em todos os países do mundo. Não existe qualquer discórdia nesse assunto. Então, nós temos o sistema legal do qual dependemos para nos dizer o que temos de fazer e, como disse, igualmente aquilo que não podemos fazer. E depois, finalmente, temos o terceiro nível, que é o nível da divindade, para aqueles que acreditam algo
chamado Deus, que existem requisitos para Deus. Então, estes são os 3 níveis, e se olhares com mais atenção para estes 3 níveis, nós experienciamos que existem sempre coisas que temos de fazer. Então, quando venho falar em nome das mensagens e das conversas que eu dou, e digo que não há nada que tenhamos de fazer, o meu público diz-me em todo o mundo: ai sim, a sério, claro, porque não acreditam nisso. Porque, mais uma vez, as provas que temos, as provas da nossa própria experiência na Terra, é contrária àquilo que eu disse. Especialmente no que diz respeito ao problema maior do que supostamente teremos de fazer para nos mantermos nas boas graças de Deus. E é disso que eu venho falar aqui, nesta lição em particular. Porque nesta lição, e em todas as outras lições que criamos para vocês, gira em torno da ideia de que Deus existe, de que existe algo chamado Deus, um poder superior, um motor invisível, seja a palavra que queiras usar para o descrever. Que existe este ser, que existe esta essência maior no universo. E eu ensino sempre a partir desse pressuposto, porque se não for verdade, se não existe essa coisa chamada Deus, essa essência maior, então a maior parte das coisas que eu digo não podem ser aplicadas na tua vida. Talvez haja algumas aplicações práticas fundamentais, mas a maioria das aplicações que eu falo tem a ver com como nós interagimos com esse Deus que conhecemos. Agora, o Deus que eu conheço diz-me que não existe nada que nós tenhamos que fazer. Haverá coisas que tu farás, mas não haverá nada que tenhas que fazer. E existe uma diferença enorme entre aquilo que tu irás fazer, aquilo que tu escolhes fazer e aquilo que tu terás que fazer. Já agora, deixa-me voltar à vida real na Terra, deixa-me voltar ao sistema legal no mundo ou até aos costumes sociais das nossas famílias e das nossas culturas. Mesmo nesse sentido, não existe nada que tu tenhas que fazer. Não existe nada que seja necessário se não te importares com as consequências. A única razão que tu tens que fazer algo é porque tu te preocupas com o resultado, que é que se não fizeres determinada coisa, outras coisas poderão acontecer com as quais tu não concordas. Por exemplo, se não parares num semáforo vermelho, para dar um exemplo simples, se não parares no semáforo vermelho, tu podes morrer ou podes matar outra pessoa. E tu não queres fazer nenhuma dessas coisas, eu tenho a certeza. Por isso, tu paras no semáforo vermelho, mas não porque tu tens que o fazer, não porque é obrigatório que tu o faças, mas sim porque tu escolheste fazer. E escolheste fazê-lo porque vai de encontro ao teu próprio propósito, vai de encontro ao teu próprio interesse. É importante saberes isto. É importante compreenderes que ninguém faz nada porque não queria. Deixa-me repetir, pois tu podes não ter ouvido. Podes ter entrado por um ouvido e saído pelo outro, como se costuma dizer. Por isso eu vou repetir. Ninguém faz nada ou deixa de fazer nada porque não queira. Se isto é verdade, então, não há nada que nós tenhamos que fazer. E existem apenas um montão de coisas que nós escolhemos de fazer porque queremos atingir um determinado resultado. Por exemplo, nós não queremos ir para a prisão. Então, fazemos coisas que achamos que temos de fazer, mas estamos apenas a fazê-las porque não queremos ir para a prisão. Não queremos infringir a lei. Muitas pessoas fazem o que querem e quebram a lei de qualquer maneira, não pagam os seus impostos ou encontram outras formas de contornar a lei, na esperança de não serem apanhados. E claro, como sabemos, muitas pessoas não são apanhadas. Na verdade, safam-se. Passam a vida a safarem-se. Então, demonstraram-nos, na verdade, que não existe nada que realmente nós tenhamos de fazer. O que nos leva a uma pergunta muito interessante. O que é que tu farias se achasses que te safavas a fazer algo que te apetecesse fazer? É uma questão humana muito interessante. O que é que tu farias se achasses que fazias qualquer coisa e te safasses com essa coisa que quisesses fazer? Vamos falar disso mais daqui a pouco. Mas primeiro vamos voltar a toda esta ideia de Deus.
O que é que Deus poderia querer de nós ou exigir que nós fizéssemos certas coisas? Por que é que Deus faria isso? Por que é que tu achas que Deus faria isso? A religião, a maioria das religiões organizadas do mundo, quer ter ambas as coisas. Querem ter as duas coisas. Nós querem que acreditemos que Deus é todo-poderoso, é o maior, é o grandioso, é a maior expressão de vida que existe e que não precisa de nada para ser feliz. Então, se Deus não precisa de nada para ser feliz, se Deus tem tudo aquilo que possa precisar, e Deus tem, já agora, tu se acreditas em Deus, certamente acreditas que Ele tem tudo o que precisa e tem tudo o que possa querer, e não quer dizer apenas coisas físicas, até mesmo experiências emocionais. Deus é a felicidade maior, Deus é a alegria maior, Deus é a sabedoria maior, Deus é a compaixão maior, Deus é o amor incondicional maior, Deus é todas estas coisas. Então, se Deus é cada experiência emocional que Ele possa sentir, e se, na verdade, se a divindade e a sua energia são encontradas em cada coisa física também, o que é que mais Deus poderia precisar? A resposta, claro, é nada. Deus não precisa de nada, ou Deus não seria Deus. Mas porque Deus é Deus, Deus não precisa de nada. Mas se Deus precisasse de alguma coisa, por que é que Ele exigiria alguma coisa se Ele não precisa de nada? Essa é a pergunta-chave. E é muito difícil para os religiosos explicar-nos isso. Algumas das religiões dizem, bem, é por causa da justiça. E outras religiões dizem-nos, é por causa da pureza. Para dar um exemplo, algumas religiões dizem-nos que Deus não precisa de nada, mas que não quer nada sujo ou desarrumado à sua volta. Então, para poder voltar para Deus, tu tens de estar imaculado. Porque saíste imaculado, estavas imaculado quando nasceste. Mas outras religiões dizem que isso não é verdade. Algumas religiões dizem que nem nascemos sem pecado, que nascemos em pecado. Consegues imaginar isto? Consegues imaginar uma religião que nos ensina que logo no momento do teu nascimento, no segundo seguinte a teres nascido, tu já és culpado? Algumas igrejas até chamam isso o pecado original. Querem que carreguemos os pecados dos nossos pais, os pecados dos nossos antepassados, os pecados dos nossos familiares antes de nós, e até lá bem atrás no início da raça humana. Até, presume-se, ao tempo de Adão e Eva. Há a mitologia do mito de Adão e Eva, porque aparentemente Adão e Eva pecaram. E são os pecados deles que criaram uma nódoa que nos marcaram a todos para toda a eternidade. Por todas as gerações, logo desde os primeiros seres humanos até agora, ainda temos de pagar por esses pecados de Adão e Eva. Bem, eu sei que isto pode estar a parecer um pouco estranho. Perdoa-me estar a dizer isto, mas é que é simplesmente ridículo. Pode soar ridículo para algumas pessoas, mas tu sabes que existem religiões que têm precisamente por base este entendimento? Que nós nascemos impuros e que a nossa missão é, de alguma maneira, voltar a Deus, apesar de Deus não querer nada impuro à sua volta? Então, esta noção teológica funciona assim. Deus é perfeito e, por isso, nada que seja imperfeito pode existir no reino de Deus. Então, de forma a voltar para o reino dos céus, tu tens de ser perfeito. Bem, mas tu não podes ser perfeito porque nasceste imperfeito, logo para começar. Mas o facto que provavelmente portaste mal e, por assim dizer, violaste algumas das leis de Deus, sim, porque eu esqueci-me de dizer que Deus tem algumas leis, tem regras, tem mandamentos, se assim preferires. Há supostamente 10 leis. E este é apenas um tipo específico de uma religião específica. Há outras religiões que têm as suas próprias ideias sobre aquilo que Deus, sobre o Ser Supremo, sobre o tudo, o maior, precisa e exige de nós.
E se Ele precisa e exige isto de nós para que possamos permanecer o mais perfeitos possíveis, porque se violarmos aquelas leis, então estamos a cometer uma ofensa contra Deus. E essas ofensas vão acumulando e nós ficamos com um grande monte delas até ao momento da morte, chamados os nossos pecados. É aí Deus que tem de perdoar os nossos pecados. Temos de arranjar uma forma de Deus perdoar esses pecados para que então possamos voltar para o céu, porque existem todas essas coisas que temos que fazer. Mas então o que acontece então às religiões? O que é que acontece com as grandes teologias do mundo? Se a ideia de que temos de fazer algo nos for retirada. Agora, o que é que acontece? Todo esse sistema de crenças cairia por terra. A ideia de que Deus nos irá punir se não fizermos as coisas que nos dizem que temos de fazer, cairá por terra. Desculpem-me, se na verdade não existe nada que tenhamos que fazer. Olhem que ideia interessante. Como seria se nós sentíssemos que não há nada que nós tenhamos de fazer e apenas coisas que nós escolhemos fazer se quisermos obter um certo resultado? Mas agora, deixa-me fazer-te outra pergunta. Se Deus não quer que nós façamos nada, qual seria o novo código moral? Qual seria a nossa motivação para fazermos alguma coisa ou para não fazermos nada? Se bem entendi, na Terra, se não parares no semáforo vermelho, podes-te magoar. Podes magoar alguém. Pode teres problemas graves se não obedeceres às leis. Vais para a prisão. Ok, ao menos vê-se uma relação causa e efeito. Mas se não acreditarmos num Deus que nos pune, se não acreditarmos que Deus é como o ser humano, que tem leis que têm de ser cumpridas, e se não obedecermos a essas leis, então somos punidos por Deus com condenação eterna. Sim, porque Deus não brinca apenas com alguns anos de prisão ou um pequeno período de multa. Deus não brinca com penalidades limitadas. Deus diz-nos logo, sabes uma coisa? Se fores para o inferno, ficas lá por toda a eternidade, até ao final dos tempos. Então o que é que acontece se nós retirarmos essa hipótese da mesa? Então, que outra razão haverá para nos comportarmos bem ou nos comportarmos mal? Porque ainda não inventamos uma razão em particular e por causa disso, por ainda não termos inventado um novo código moral, a religião manteve todas essas ideias sobre Deus e sobre o que Ele quer e deseja que nós façamos. E ao ouvirmos estas palavras do Neale Donald Walsch, a primeira pergunta que se nos coloca é: quem é que nos tem falado em nome de Deus? Quem é que nos tem dito aquilo que Deus quer que nós façamos? Ora bem, a ideia de que nós temos que fazer alguma coisa para Deus, a ideia de que Deus nos pede para nós fazermos alguma coisa, tem servido durante muitos séculos para que um sem número de igrejas, um sem número de governos e um sem número de gurus e mestres espirituais tenham ajudado a cimentar o seu poder, a cimentar o seu domínio, a cimentar o seu ego e até a sua riqueza, em nome de nos dizerem aquilo que nós temos que fazer para nos aproximarmos de Deus, para cairmos nas boas graças de Deus ou para termos uma esperança de entrar no reino dos céus. E depois a maior parte de nós, seres humanos, tenta agir da melhor maneira possível, às vezes contrariado, não tanto com o interesse de entrar no céu, entre aspas, mas precisamente no interesse de não cair no inferno. E, portanto, nós todos acabamos por fazer um certo e determinado número de coisas com a intenção de não cairmos naquele local para onde ninguém quer ir e não passar por essas experiências tão traumáticas que ninguém quer passar. Mas realmente acabamos por fazer isso por indicações de terceiros que de alguma maneira nos tentam falar em nome de Deus e nos tentam dar um manual de comportamento que, segundo aquela escola, segundo aquela religião, segundo aquele governo, segundo aquela tradição, nos permite chegar mais perto das boas graças de Deus. Mas a verdade é que nada disso nos aproxima de Deus. E
Se nós julgamos, se alguém de nós julga que isso nos aproxima de Deus, basta olharmos um bocado à volta para o mundo que todas essas religiões, governos, gurus, mestres espirituais e tradições criaram, que está à vista de todos nós à nossa volta, e interrogarmos se isto se parece alguma coisa com um reino criado por Deus. Portanto, o que é necessário, como o Neale Donald Walsch tão bem exemplifica, é criarmos um novo código moral. E que código moral seria esse? Nós já vimos alguns tópicos desse código moral. Será indispensável nós sentirmos dentro de nós realmente que somos todos um e deixarmos de guerrear, de matar e de rivalizar os nossos irmãos. O segundo é tão determinante como esse. Há o suficiente para todos. É preciso deixar de roubar, explorar e sacrificar os nossos irmãos, fazê-los passar fome, fazê-los passar sede, fazê-los passar doença, quando existe mais que suficiente para todos. É tudo uma questão de vontade e de justiça na distribuição. A terceira, nós acabamos de ver hoje, não existe um código, não existe um livro de instruções dado por ninguém, não nos podemos acreditar ou agarrar nisso para conseguirmos estar em contacto com Deus, porque quer que seja que nos aproxime de Deus, é sempre uma busca interna dentro de nós e nunca uma busca externa no nosso exterior. E agora vocês perguntam, mas então o que é que vem a seguir? Onde é que está essa espécie de código moral daquilo que nós devemos fazer, mas que Deus não nos pede nem nos exige que façamos? Ora bem, para isso vamos ter que esperar pelo próximo vídeo, exatamente aqui no canal Chambra, onde nós vamos continuar a dissecar esta obra maravilhosa das conversas com Deus. Eu, por mim, despeço-me de todos vocês com muito amor e carinho. Muito obrigado por estarem aí e até ao próximo vídeo do canal Chambra. Bom dia a todos.